A deportação de um grupo de brasileiros recentemente tem causado bastante comoção no país. É preciso, entretanto, separar os fatos da narrativa, infelizmente criada e mantida tanto pelo governo federal quanto por boa parte da mídia. Em relação à deportação de brasileiros, principalmente no que se refere ao último voo que chegou ao Brasil recentemente, houve uma comoção muito grande e a mídia, pelo menos boa parte dela, trabalhou ali em uma narrativa junto com o governo federal, mostrando que aquilo ali era algo inédito, né? A impressão que se tinha quando você via reportagens de certos veículos era que foi, de repente, a primeira vez em que um voo com deportados ilegais dos Estados Unidos havia chegado ao Brasil, o que não é absolutamente verdade. A mídia precisa mostrar a verdade. Esse voo, inclusive, foi autorizado ainda durante a administração de Joe Biden, ou seja, não chegou nenhum voo no Brasil ainda com deportados a partir da administração de Trump, que só assumiu recentemente a presidência americana. Se a gente comparar os presidentes que mais deportaram no século XXI, presidentes americanos que mais deportaram imigrantes ilegais, muita gente vai ficar pasma ao saber que Barack Obama foi quem mais deportou. O Trump, que já teve um mandato anterior, ainda fica atrás das deportações de Obama, de George W. Bush. Então é preciso a gente mostrar a realidade das pessoas, não criar narrativas que dão a impressão de que aquilo é a verdade. Era preciso explicar o contexto. Alguns veículos fizeram isso, mostraram que voos com brasileiros deportados já haviam chegado ao Brasil na época do presidente Joe Biden, na época do presidente Barack Obama, mas isso não parecia ser algo interessante para a mídia, você não via esse alarde na mídia. E aí fica a pergunta no ar, por quê? Então, o jornalismo bem feito, o básico que a gente aprende na faculdade é que a gente precisa mostrar os fatos e não criar narrativas, principalmente o jornalismo factual, aquele que se preocupa com a informação e com a rapidez dessa informação. Jornalismo também é contexto, o jornalista precisa explicar contexto. Então, para quem assistiu toda aquela comoção com autoridades brasileiras que apareceram lá, que condenaram as algemas nos deportados, dava a impressão de que aquilo tinha acontecido pela primeira vez, o que não é verdade. Os brasileiros já vinham algemados antes, nenhuma autoridade aparecia lá para mostrar solidariedade, As autoridades parece que não sabiam que isso acontecia, mas enfim, se não sabiam, precisam ser mais informadas. O que se sabe mesmo é que a mídia, boa parte dela, não informou como deveria. Na verdade, sustentou a narrativa do governo federal que tenta tirar aí, o foco de toda a crise que está envolvida. Então, para tirar o foco das crises reais, o governo tenta de alguma forma mostrar uma certa solidariedade, uma preocupação que a gente não via antes durante os governos de Joe Biden, de Barack Obama. Então é algo que a gente precisa refletir, sobre o qual a gente precisa refletir, porque o jornalismo bem feito ele precisa contextualizar e trabalhar a partir de fatos e não sustentar ou criar narrativas, principalmente em parceria com os poderosos, com o poder. A mídia precisa entender uma coisa, o jornalismo, ele é basicamente, ele nasce para fiscalizar o poder. Então, quando a gente não fiscaliza o poder e vira simplesmente uma assessoria de imprensa que simplesmente reproduz aquilo que os poderosos mandam, o jornalismo perde uma boa parte de sua relevância.